O ano de 2018 é especial para Cordeirópolis. A cidade completa 70 anos de emancipação. Para comemorar, a Câmara Municipal elabora este vídeo documentário, apresentando a história do nosso município. Antes da fundação, o município era dividido em grandes propriedades rurais, que tinham ocupado o solo desde o início do século XIX. Em 1817, o governo do estado de São Paulo oficializa posses e surgem a Fazenda Ibicaba e a Sesmaria do Cascalho, dentre outras. A própria história de Cordeirópolis, em relação ao seu nome, conta um pouco disso, né? Esta área, que era uma região onde se passavam os tropeiros, né, e as mulas, havia-se duas teorias principais. A primeira, a mais romântica de todas, era no qual um pequeno pousio no qual os tropeiros paravam para descansar, tinha a fabricação de cordas. E daí a origem do nome, pousio do Cordoeiro, que com o tempo vai ser deturpado para Cordeiro, pousio do Cordeiro. Então a localidade passa a receber o nome de Cordeiro. Outra hipótese, que é a mais aceita em termos históricos, é que no atual núcleo urbano da cidade existia a sede de uma fazenda da família Cordeiro, e daí a origem do nome em relação a Cordeiro. Com o tempo, a cana-de-açúcar dá lugar ao café, que passou a ser mais tarde o principal produto de exportação do Brasil. Devido ao alto custo de transporte até o porto, que era geralmente feito em tropas de burros, os fazendeiros da região se reuniram para viabilizar a construção da estrada de ferro. Em 1876, é inaugurado o trecho Campinas-Rio Claro e, ao mesmo tempo, liberou ao tráfego uma estação chamada de Cordeiro. Uma das teorias apontadas para a origem do núcleo urbano é o fato de que a topografia da região era muito acidentada, porque o traçado original, que ia em direção a Araras e depois a Descalvado, passaria por onde hoje é o núcleo colonial do Cascalho. À medida que se percebe que a topografia não é a mais adequada para a construção da estrada de ferro, muda-se o traçado um pouco mais ao sul, na região onde é o córrego do Ribeirão Tatu. A partir dali é que se constitui a estação ferroviária, e no entorno da estação ferroviária começa-se o desenvolvimento de um pequeno povoado que daria origem a Cordeirópolis. Era a coisa mais impressionante que eu presenciei na época, que nunca devia ter parado, devia ter seguido. Tinha um ramal aqui em Cordeirópolis que ia para Arara, Leme, Pirassununga. E para cá ia para Araraquara, São Carlos, por aí. Era um movimento de trem impressionante. Sendo reformada e ampliada em 1914, cuja arquitetura ficou conhecida como uma das estações mais belas da Paulista. A vila tinha igreja, escola, banda de música e um pequeno comércio. A praça, que atualmente abriga a prefeitura, se chamava Antônio Bento, em homenagem ao jornalista e advogado Antônio Bento de Souza Castro. Em 7 de agosto de 1899, houve a elevação da pequena localidade para distrito. Começa assim o chamado período distrital. Cordeiro ganha uma subprefeitura e que somente depois foi transferida para o atual prédio localizado na Praça Francisco Orlando Stocco. Outra importante obra da época era o Armazém Fratini, uma construção de 750 metros quadrados do final do século XIX. Hoje, cede espaço para o Projeto Guri e para as reuniões do Rotary Club de Cordeirópolis. Dentre as obras de destaque no começo do século XX estão a construção do viaduto sobre os trilhos da Estrada de Ferro de 1917 e a construção da Escola Coronel José Levi, finalizada em 1924. A Igreja Matriz de Santo Antônio, construída entre 1906 e 1909, ganharia a atual torre e o sino no ano de 1935. Vamos regressar um pouco na história do município.
o bairro de Cascalho. O governo do estado de São Paulo, a partir de 1884, passou a ceder passagens gratuitas a imigrantes que quisessem se transferir ao estado e, com isso, permitia a criação de núcleos coloniais. Estes vinham com a promessa em ter seu próprio pedaço de terra ou emprego garantido com os fazendeiros em seu entorno. Em 1893, o núcleo torna-se bairro, recebendo nos anos seguintes inúmeros imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e alemães. O núcleo colonial se organizou em torno da igreja de Nossa Senhora da Assunção, tornando-se a marca característica do bairro. O maior destaque se deu ao papel exercido pelas tecelagens. A primeira delas surgiu em 1938, a Fios de Seda Limitada, com a fabricação de fios de rayon, feitos à base de celulose, sob o comando de Francisco Orlando Stocco. Em 1944 surge a Torção Cordeiro, com a fabricação de fios de seda pura. Eu conheci umas moças que elas iam aqui até da família aqui, elas iam trabalhar nessa tecelagem e tudo contente, porque estava funcionando assim maravilha, elas ganhavam um bom dinheirinho. Foi espetacular para o município e para o bairro, porque elas ganhavam e estavam super contentes. Outra das alternativas em substituição ao café foi a expansão da citricultura, que ganhou impulso com a construção do Centro de Citricultura Silvio Moreira, no bairro do Cascalho. 1943 reserva mais um capítulo especial em sua história. Por determinação do IBGE, foi preciso renomear lugares que tivessem o mesmo nome, pois verificou-se que já existia a cidade de Cordeiro no estado do Rio de Janeiro. Houve um plebiscito para dar novo nome à localidade e apareceram as propostas de Jupiá, Itapema e Citrópolis. Entretanto, foi Cordeirópolis, uma sugestão do professor Bento Avelino Lordelo, aquela que mais agradou os cidadãos da época. Através de um plebiscito realizado em outubro de 1948, a proposta emancipadora sagrou-se vencedora e o município foi oficializado. Em 13 de março de 1949, ocorreram as primeiras eleições. O primeiro prefeito de Cordeirópolis foi Aristeu Marcicano, eleito com 590 votos, dos 1.012 votos válidos, vencendo o candidato Humberto Levi. O município, que na época contava com 6.000 habitantes, recebe a doação de terrenos de Antônio José Levi, dando acesso ao cemitério de Cordeirópolis, e a antes conhecida como Travessa do Bananal passaria a se denominar Avenida da Saudade. As ruas cheias de poeiras em dias de sol e barrentas nos dias chuvosos vão se acabando, e a cidade vai ganhando suas características. Quando começou a asfaltar a cidade, a gente lembra muito que quando começou aqui, quando conheci como criança, não tinha nada, era pura terra, só esse pedacinho aqui da igreja que tinha paralelepípedo. E de em frente à prefeitura municipal, ali também tinha paralelepípedo, o resto era tudo terra batida. A uma quadra depois da minha casa, que deixava de ser centro, já não era mais asfaltada. A escola Jamil, quando foi fundada em 1970, não existia asfalto na época. O ginásio de esportes era um monte de mangueiras. Das cerca de 500 casas que compunham o atual centro e as vilas Barbosa, Pereira e Santo Antônio, surgidas na década de 1940 e 50, se ampliam para 700 com o surgimento da Vila Nova Brasília. O problema da água que preocupava a administração municipal desde a emancipação é resolvido com a construção da represa Barro Preto, no começo da década de 1960. Foi também construída a escola Professor Jorge Fernandes, no bairro do Cascalho, e a cidade ganha sua bandeira e o seu brasão de armas. Além da escola de Cascalho, o pequeno colégio estadual, que passa a se chamar Jamil Abraão Saad, é ampliado.
A Escola Levi ganha novo prédio e surge a construção da Estação de Tratamento de Água a partir de 1969. A área de lazer começa a surgir. Nasce o Campo do Juventus, posto de saúde e o centro comunitário, em uma gleba de terra que era de propriedade da Fazenda Ibicaba. A doação de um terreno para a construção do hospital é noticiado em 10 de abril de 1976 e é construído e inaugurado em 1979. O viaduto da Washington Luiz é construído em 1976. O Jardim Bela Vista é asfaltado e a rodovia SP-316, que liga a cidade e ao bairro de Cascalho até a Via Anguera, sai da terra e recebe asfalto. Em 1979, é inaugurado o Centro de Lazer dos Trabalhadores, uma novidade da época, com 2 piscinas, um minicampo de futebol, quadra poliesportiva, basquete e vôlei. A Avenida Wilson Diório ganha nova iluminação, uma nova delegacia e bairros como Planalto e Nossa Senhora Aparecida ganham asfalto. As pequenas indústrias de telhas se transformam num grande polo cerâmico, e seus produtos são exportados a vários países e, consequentemente, outras indústrias de matérias-primas vão se instalando e gerando mais empregos. A cidade ganha uma rodoviária e o primeiro ginásio de esportes, denominado como Orestes Quercia, fato que gerou polêmica na época por ser uma obra considerada exagerada pelo seu tamanho e estrutura. A primeira escola municipal surge, Amália Malheiro Moreira, e o primeiro conjunto de apartamentos, Ângelo Betim. A área sul da cidade começa a tomar proporção com o surgimento dos conjuntos residenciais São José 1 e 2, Jardim Bela Vista, Conjunto Residencial Santa Luzia e o Jardim Progresso. A região é beneficiada com a construção da escola Maria Nazaré Estocco Lordelo, do Cristo Redentor e o Lago União. A Nestlé instala seu posto de distribuição na cidade, aumentando consideravelmente a arrecadação e, consequentemente, mais investimentos ao município. Após o ano de 2000, novas obras vão surgindo para inovar a cidade. O viaduto, que era chamado Ponte da Fepasa, é totalmente reformulado, recebendo o nome de Complexo Viário Geraldo Killer. A subestação, que estava abandonada, se transforma em um amplo e belíssimo teatro. Novas UBSs são construídas. Na área da educação é implantada a faculdade municipal, além dos cursos profissionalizantes. A cidade está localizada num ponto estratégico de logística, o que a deixa à vista de grandes investidores, traz novos desafios e novos desenvolvimentos. Novas histórias serão construídas naquela que surgiu no entorno das linhas férreas, nos meados de 1800, e se expandiu ao longo do século XXI através das principais rodovias, Anhanguera, Washington Luiz e Bandeirantes.